Fala pessoal, vamos dar início à nossa sequência de estudos sobre cálculos químicos, certo? Basicamente, tá, são os cálculos estequiométricos. Então, a gente vai dar início aqui a uma sequência de estudos, tá? Vou começar pelo cálculo estequiométrico 1 e vai ter a parte 2 também, tá? Dividida em várias aulas digitais, para que a gente possa estar vendo o que a gente pode extrair da estequiometria, que não é algo absurdo de se estudar, é bem simples, é bem legal. Basta a gente fazer um raciocínio entre o que está acontecendo na reação química, e aí eu vou trazendo aos poucos para vocês, tá? O cálculo estequiométrico, ele tem como objetivo, tá? Eu já trago isso antes para vocês, ele tem como objetivo a determinação das quantidades de matéria, certo? Seja em massa, mol, volume e por aí vai, consumidas ou mesmo produzidas durante uma reação química, né? Durante uma transformação química. Por exemplo, aqui nessa imagem que a gente tem de início, tá? Desse prato de culinária aqui, tudo tem que ser minuciosamente calculado, né? A quantidade de tempero, a temperatura, tá? O quanto você tem que deixar isso cozinhando. Então, o cálculo estequiométrico ele serve para dimensionar o que você precisa para que uma reação aconteça de forma efetiva, a quantidade de produtos que você quer, a quantidade de reagentes que você precisa utilizar. Durante nossas aulas, né, a gente vai estudar as leis ponderais, os processos com mais de uma reação química acontecendo, gases fora da SNTP, né, que é a condição normal de temperatura e pressão, e reagente excesso e reagente limitante, é o que a gente vai ver nessa parte 1 de estequiometria. Então, a gente tem aí as leis ponderais, tá? As leis ponderais foram cálculos desenvolvidos, né? Cálculos estequiométricos desenvolvidos para determinar, tá? As operações matemáticas que resultam aí nos cálculos de massa, tá? De massa, de volume da matéria dentro de uma reação química. E aí a gente começa com a lei da conservação das massas. Historicamente, a gente pode considerar que a química moderna agora, né? Ela foi introduzida por Lavoisier lá em 1798, certo? No ano de um lançamento de uma publicação dele, que foi o Tratado Elementar da Química. Muito legal essa literatura. Tal publicação dele revela uma das principais características do trabalho de pesquisa do Lavoisier naquela época, né? O frequente uso de balança. Ele sempre usava de forma muito efetiva a balança para poder dimensionar as reações químicas. O que ele tinha antes, ele pesava em um sistema fechado, ele fazia a reação acontecer e produzia o produto e via que existia uma relação e uma chamada conservação das massas. Esse hábito, né, dele usar a balança levou à descoberta da importância fundamental da massa da matéria nos estudos de química, realização que resultou na mais célebre lei das transformações da natureza, a lei da conservação da matéria. Então, a lei da conservação da matéria, ou conservação das massas, diz o seguinte: a soma das massas dos meus reagentes, que é o que eu tenho antes da reação, é igual à soma das massas dos meus produtos se o meu sistema for fechado. Em todas as reações químicas com sistema fechado. Lógico que com o sistema aberto eu vou perder massa, tá? E aí eu vou ter uma variação nesse estudo. Então, cabe salientar que os métodos propostos por Lavoisier, né, determinam que o sistema reacional esteja sempre fechado para evitar a troca de matéria com o ambiente, principalmente substâncias gasosas. Eu tenho aqui o exemplo, ó, o CO2 e a água produzindo ácido carbônico. Tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 44 gramas de CO2 mais 18 gramas de água, eu vou produzir 62 gramas de ácido carbônico. Mas isso é bem lógico, né? A gente consegue observar que esse valor ele é dado justamente por conta da soma dessas 44 gramas com essas 18 gramas. Né? 44 gramas mais 18 gramas de água, eu vou ter um total de 64 gramas. E eu posso perceber outra coisa, né? 1 mol aqui, ó, a equação está balanceada, então fica 1 mol de água com 1 mol de CO2 formando 1 mol de ácido. E isso é bem interessante, essa proporção em quantidade de matéria, tá? Então é bem simples esse conceito de conservação das massas. Segundo a lei de Lavoisier, você iria somar também aqui as massas, ó,
e dá esse valor. Isso é bem simples, é bem teórico na parte da estequiometria. Com isso, a gente também pode fazer uma analogia com a lei de Dalton, né? Dentro das leis ponderais, eu posso aplicar aqui a lei de Dalton, que ela diz o seguinte, né? Com o modelo atômico, o Dalton, né? Quem lembra aquela bolinha de bilhar dele, postulada que em uma transformação química não há destruição nem criação de átomos. Naquela época ele falou isso, tá? Então, durante uma reação química, os átomos somente se rearranjam, formando substâncias diferentes das iniciais. Vou fazer um esquema aqui nessa reação para que a gente possa aplicar a lei de Dalton. Então, aqui eu fiz a estrutura plana, bem simples, tá? Do CO2, um carbono central com 2 oxigênios, a água com oxigênio central, 2 hidrogênios, eles vão se rearranjar, tá? Durante uma reação química segundo Dalton, né? Aplicando aqui a lei de Dalton dentro da conservação das massas. Não há criação e nem destruição de átomos, a massa do sistema permanece a mesma, comprovando aí a lei de Lavoisier. Lavoisier se baseou nisso. Então eu tenho aqui o carbono central, 2 oxigênios, 2 hidrogênios mais um oxigênio aqui. A reação aconteceu, formou aqui, eu tenho o carbono central e eu tenho os oxigênios que estavam aqui separados se reorganizaram em uma molécula só, e os 2 hidrogênios da água vieram para cá. Então ocorreu um rearranjo, né? Então este é um princípio das reações químicas, né? As substâncias reagentes terão de ser obrigatoriamente diferentes das substâncias dos produtos, tá? Mais uma das considerações de Dalton, elas se rearranjam, não destruindo átomos, né? Não formando, né? Nem criando átomos. Isso só acontece lá nas reações nucleares, a gente vai ver um pouco mais na frente, tá bom? Mas basicamente é isso que acontece. Então, com isso, já dá para você ter uma noção bastante apurada dos princípios de estequiometria, certo? Então, a gente tem mais uma lei que eu quero abordar para vocês, que é a lei das proporções constantes, ou lei de Proust, tá? Mas eu vou, para não deixar muito longo, eu vou deixar a lei de conservação das massas, vou aplicar em algumas questões para a gente, tá? E deixar aqui no canal, e depois eu passo para a lei de Proust e também a de Gay-Lussac, que é a lei volumétrica, certo? E aí a gente vai vendo a estequiometria passo a passo, pouco a pouco, até chegar no objetivo completo, que é estudar a estequiometria total, passo a passo, descomplicado, certo? Então, fica primeiramente com essa lei ponderal, conservação das massas, e eu espero vocês aí nas aplicações. Forte abraço e até a próxima.